A palavra folclore tem origem inglesa, formada pela composição de dois elementos: folk, que significa povo, e lore, que significa sabedoria, conhecimento e cultura. Portanto, podemos dizer que o folclore é uma manifestação cultural que representa os pensamentos e conhecimentos de um povo. A maioria de nós já ouviu falar do Saci-Pererê, que pula por aí com a perna só, do Curupira, que tem os pés para trás, da assustadora mula sem cabeça e também do lobisomem. Esses são exemplos de lendas do folclore brasileiro muito tradicionais e que inclusive tem vídeos aqui no canal falando especificamente de cada um deles. Mas fato é que essas lendas se espalharam pelas regiões do país e ganharam várias versões ao longo do tempo. Nesse vídeo, você vai conhecer várias versões de algumas das lendas mais conhecidas do Brasil: Saci-Pererê, Gralha Azul, Curupira, Minhocão, Mãe d'Água ou Iara, Chico Rei, Mula Sem Cabeça, Pai do Mato, Lobisomem, Cidade Encantada, Cuca, Vitória Régia e Boto Cor-de-Rosa. Valorizar a cultura popular é algo fundamental para uma sociedade não esquecer suas próprias raízes e fortalecer sua identidade. Outra coisa muito importante também é você deixar um like pra gente, se inscrever no canal, para que a gente fique super feliz. Sem mais, vamos pro vídeo. Iara, a Mãe d'Água. A história da Iara, também conhecida como Lenda da Mãe d'Água, é um exemplo de lenda do folclore com origem indígena. No indígena, Iuara significa aquela que mora nas águas. Sim, Iuara, que foi o primeiro nome dado a essa lenda. Ela é metade peixe e metade mulher. Da cintura para baixo tem uma cauda de peixe e da cintura para cima, corpo de mulher, como uma sereia. Como toda sereia, costuma tomar banho nos rios e cantar uma melodia irresistível. Os homens que a veem não conseguem resistir ao seu encanto e pulam dentro do rio. Ela tem o poder de cegar quem a admira e levar esses homens, atraídos por ela, para o fundo do rio. Segundo a lenda, Iara era uma índia guerreira, trabalhadora e corajosa. Recebia muitos elogios do seu pai, que era pajé, e, consequentemente, despertava a inveja de alguns da tribo, especialmente de seus irmãos homens. Certa noite, quando Iara dormia, ouviu seus irmãos entrando em sua cabana com a intenção de matá-la. A guerreira se defendeu e acabou matando a todos eles. Iara fugiu pelas matas com medo do pai, mas ele a encontrou e, como punição, ela foi jogada no encontro do Rio Negro com Solimões. Os peixes trouxeram o corpo de Iara à superfície e então, sob o reflexo da lua cheia, ela se transformou em sereia, fazendo nascer a lenda. Saci-Pererê. A lenda do Saci fala sobre esse ser mítico, baixinho, negro e com uma perna só, que vive pulando rapidamente pelas florestas com seu capuz vermelho. O Saci é muito brincalhão, agitado e travesso. Sempre faz travessuras por onde passa. Gosta de bagunçar a crina dos cavalos durante a noite, dando nós e fazendo tranças. Esses são sinais que ele deixa quando passa por ali. Ele também tem o costume de entrar nas casas para pregar peças nas pessoas. Pode queimar as comidas no fogão ou fazer com que objetos desapareçam. Ele também às vezes apaga velas e luzes. O Saci cria um redemoinho quando passa rápido por um lugar, levantando folhas e sujeira. Sua lenda conta que é possível capturá-lo lançando uma peneira no meio do redemoinho. Depois, é preciso retirar o seu gorro e colocá-lo dentro de uma garrafa para que ele não escape. Lenda da Gralha Azul. Essa lenda teve origem no estado do Paraná, na região sul do Brasil. Conta-se que uma gralha recebeu da Mãe Natureza um peão para matar sua fome. A ave, que ficou muito feliz e satisfeita com o alimento, comeu metade do peão e enterrou a outra para se alimentar depois, mas se esqueceu onde havia escondido o restante do fruto. Algum tempo depois, a gralha percebeu que um lindo pinheiro começou a brotar na floresta e decidiu cuidar dele. Conforme foi crescendo, o pinheiro começou a dar frutos com os quais a ave continuou a se alimentar para saciar sua fome. Assim como da primeira vez em que recebeu um pinhão da Mãe Natureza, a gralha comia uma parte do fruto e enterrava o restante.
sempre se esquecendo de onde havia escondido o alimento. Dessa forma, a gralha plantou uma floresta inteira de araucárias pela região sul. Como recompensa por sua bela atitude, a Mãe Natureza decidiu modificar a cor do pássaro, que antes era pardo, deixando com a coloração azul. Com isso, a gralha azul se tornou uma belíssima ave que se diferencia de todas as outras da floresta. Curupira. O Curupira é um personagem do folclore conhecido por proteger as florestas. Sua lenda tem origem nas histórias de povos indígenas, sendo muito famosa no norte do Brasil. Segundo a lenda, o Curupira é um menino baixinho de cabelos vermelhos, cuja característica principal são os pés virados para trás, que servem para enganar invasores que erram o caminho ao seguir suas pegadas na floresta. Os indígenas acreditavam que o Curupira aterrorizava aqueles que entravam na floresta para caçar ou derrubar árvores. Uma forma do Curupira atormentar os caçadores é assoviar sem parar. Para fugir dele, é preciso dar um nó em um pedaço de cipó. Agora, achar o Curupira por conta própria é quase impossível, já que seus pés ao contrário sempre enganam sobre seu caminho. A lenda do Minhocão. No estado de Sergipe e em toda a região do Nordeste brasileiro, a lenda do Minhocão é muito conhecida. Segundo a crença popular, o minhocão é uma cobra gigantesca que vive no Rio São Francisco e se move por baixo da terra. Seja nas águas ou em terra firme, a cobra causa estrago por onde passa, pois provoca desmoronamentos, abre grutas enormes e oferece o risco de naufrágio aos pescadores e embarcações da região. Chico Rei. A lenda do Chico Rei surgiu na cidade de Ouro Preto, no estado de Minas Gerais. Conta-se na região que Chico era um rei em uma aldeia no Congo e foi trazido para o Brasil contra sua vontade para trabalhar como escravo nas minas de ouro. Depois de trabalhar muitos anos nas minas de Ouro Preto, Chico juntou uma grande quantia de dinheiro para comprar sua liberdade e também sua própria mina de ouro. Por meio das pedras preciosas de sua mina, Chico ganhou muito dinheiro e conseguiu libertar diversos escravos. Dessa forma, Chico também se tornou rei no Brasil por sua história de determinação e luta para ajudar os escravos de sua época. Lenda da Mula Sem Cabeça. A lenda da mula sem cabeça tem origem europeia e foi trazida ao Brasil pelos portugueses durante a colonização. Acredita-se que ela fazia parte de um esforço para reforçar os valores morais da época. A mula sem cabeça é uma mula marrom que, em lugar da cabeça, tem uma tocha de fogo. Segundo a lenda, ela corre disparada pelas matas e relincha tão alto que se ouve a muitos metros de distância. No folclore, a mula sem cabeça é uma figura amaldiçoada em forma de punição por se relacionarem com padres. A lenda tradicional diz que a mulher com essa maldição se transforma em uma mula na passagem de quinta para sexta-feira e só retorna à sua forma humana quando o galo canta 3 vezes. Enquanto está na forma de mula, sem cabeça, ela tem um relincho que é confundido com um lamento de dor. Lenda do Pai do Mato. Muito conhecida no estado de Goiás, na região centro-oeste do país, a lenda do Pai do Mato conta a história de um ser folclórico que protege os animais. O Pai do Mato é meio homem e meio bicho, pois possui cabelos longos, unhas grandes, dentes afiados e patas de bode. Mesmo com a aparência diferente, o Pai do Mato é conhecido como um ser que cuida dos animais e ataca somente pessoas que queiram fazer mal aos bichos. Todas as noites, ele sai pelas matas, montando em seu porco do mato para conferir se todos os animais estão em segurança. Lobisomem. A lenda do lobisomem tem diferentes versões no mundo inteiro, e sua origem também é europeia. No folclore brasileiro, o lobisomem é um homem que se transforma em lobo nas noites de lua cheia. Segundo a lenda, quando uma mãe tem 7 filhas e por último um filho, esse será um lobisomem. Uma vez transformado em lobisomem na noite de lua cheia, sai à procura de suas vítimas. A cultura popular difundiu a ideia de que o lobisomem é vulnerável somente à bala de prata ou a objetos cortantes feitos também de prata. Assim, essas seriam as únicas formas de matá-lo. No norte do Brasil, o lobisomem seria
o homem que tivesse a saúde debilitada com anemia. Uma vez transformado, se alimenta do sangue de outros humanos para compensar o sangue que falta nele mesmo. No sul, por sua vez, o fato que transforma um homem em lobisomem seria o incesto. Cidade Encantada. A lenda da Cidade Encantada surgiu na praia de Jericoacoara, no estado do Ceará, e conta a história da princesa Carolina. Ela vivia junto com seus pais em uma cidade feita de areia dourada e água do mar. Certo dia, enquanto se divertia brincando pela areia, a princesa Carolina viu uma passagem entre as pedras, e quando se aproximou, uma bruxa terrível a transformou em uma serpente. Após alguns anos, duas crianças que brincavam na praia ouviram um canto triste e descobriram que era a princesa Carolina, que se lamentava pelo que havia acontecido. Juntas, as crianças livraram a jovem do feitiço e a ajudaram a voltar à sua forma humana. Depois de ter sido salva, a princesa retornou para casa e a cidade encantada foi coberta pela areia da praia, se tornando um paraíso subterrâneo. Cuca. A lenda da Cuca é conhecida popularmente como uma bruxa velha e feia, que tem cabeça de jacaré e que rouba as crianças desobedientes. Essa personagem do folclore brasileiro se originou através de outra lenda, a Coca, um dragão comedor de crianças desobedientes que fica à espreita nos telhados das casas, uma tradição trazida para o Brasil pelos portugueses. Diz a lenda que a Cuca rouba as crianças que desobedecem seus pais. Ela só dorme uma noite a cada 7 anos. Então, os pais usam a lenda para dizer às crianças que se elas não dormirem na hora certa, a Cuca virá para pegá-las. A Cuca ficou ainda mais famosa ao aparecer como personagem nos livros do Sítio do Pica-Pau Amarelo, de Monteiro Lobato, e também na série de televisão, inspirada nessas obras. Vitória Régia. A lenda da Vitória Régia é bastante conhecida na região norte do Brasil e conta a história de Nayá, uma menina que desejava muito se aproximar da lua, que também é chamada de Jaci por alguns povos indígenas. Certa noite, Nayá viu o reflexo da lua nas águas do rio e pensou que Jaci estava se banhando. Decidida a se aproximar da lua, a jovem mergulhou no rio e desapareceu. Foi então que Jaci decidiu transformar Nayá em uma bela flor, chamada Estrela das Águas, pois sabia da admiração que a jovem tinha por ela. Dessa forma, nasceu a Vitória Régia, uma planta aquática que possui uma das flores mais belas do mundo e é capaz de atingir até 2,5 metros de diâmetro, com folhas circulares. Boto cor-de-rosa. A lenda do boto rosa teve origem na região amazônica, onde vive essa espécie típica do Brasil. Segundo a cultura popular, o boto sai dos rios e se transforma em um jovem belo e elegante nas noites de lua cheia. Normalmente, ele aparece nas festividades de junho e frequenta as festas juninas da região. O boto se veste de branco e usa um grande chapéu para esconder suas narinas, pois sua transformação não ocorre por completo. Galã e conquistador, o boto escolhe uma moça solteira da festa e a leva para o fundo do rio. Na manhã seguinte, ele se transforma em boto novamente. Por isso, a lenda do boto é utilizada muitas vezes para explicar uma gravidez fora do casamento. Diversas lendas do folclore brasileiro foram difundidas através de obras de literatura infantil. Uma das principais foi o Sítio do Pica-Pau Amarelo, de Monteiro Lobato. Outra fonte de informação você pode encontrar por aqui mesmo. Se dê uma olhadinha nos vídeos que contam com detalhes algumas das lendas que contamos nesse post. Se inscreve para continuar com a gente, deixa like se você gostou do conteúdo. Obrigada e até a próxima!